A paz do Senhor, discípulos do Mestre, como vocês estão? Em nome de Jesus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no canal Just Like Jesus. E hoje o Senhor Jesus quer falar de uma maneira diferente conosco, né? Hoje nós vamos estar começando com um quadro aqui no canal, uma série de vídeos onde nós vamos estar falando sobre os 12 discípulos que mais tarde vão se tornar apóstolos de Jesus. Então, se você quer ser abençoado, se você quer acender essa chama no seu coração para cumprir a grande vocação, vem comigo. A história de Pedro, ela é extremamente rica e marcante em profundidade com Jesus. Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre o apóstolo Pedro. Simão Pedro, que foi um discípulo e também se tornou um apóstolo. Então, Pedro, ele nasceu em Betsaida. E era filho de João. Ele era, na passagem de João 1,42, nós vamos ver que ele era irmão também de André, um dos discípulos também de Jesus, que mais à frente nós vamos estar falando sobre ele também no próximo vídeo. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com o seu irmão André, em sociedade com Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João. Olha para você ver como tudo vai ligando. Pedro era casado, mas a Bíblia ela não nos dá detalhes sobre isso. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos contar que Pedro era casado, porque Jesus vai até a casa de Pedro e vai curar a sogra de Pedro. E depois em Atos, lá depois da descida do Espírito Santo, nós vamos ver que a esposa dele acompanhava ele nas viagens missionárias dele. Em 1 Coríntios 9:5. Pedro viajava com a sua esposa. Nós vemos apenas essas descrições na Bíblia e nada mais. Algo interessante também é que Pedro teve seu nome mudado depois que Jesus chamou para ser discípulo dele. Pedro, o nome original de Pedro era Simão. É uma variação do nome Simeão, um nome muito usado pelos judeus. O nome Simeão é um nome comum entre os judeus. Inclusive o nome de um dos 12 patriarcas, Simeão, que significa audição, ou ele ouve. Simeão significa audição, ele ouve. Além de Simão Pedro, havia um outro apóstolo que se chamava Simão o Zelote. Nós também vamos estar falando dele mais no próximo vídeo. No primeiro encontro com Jesus, que foi em João 1,42, lá vai narrar, Pedro teve seu nome alterado de Simão para Cefas. Nome em aramaico que significa Pedro. E o significado do nome Pedro, ele pode ser visto como uma visão profética, um nome profético. Pedro significa pedra, rocha ou cascalho. Jesus é a base não pode ser mudada. E os 12 discípulos são os 12 pilares da igreja. Então a gente pode talvez entender que Jesus deu esse nome para Pedro exatamente para isso. A Bíblia não nos fala, Jesus não fala o porquê dele ter alterado o nome de Pedro. Mas Pedro ele vai ter o seu nome mudado. Lá em João 1,42 diz, Jesus olhou para Pedro e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Pedro, Cefas. E como isso é maravilhoso, Jesus ele vai mudar o nome de Pedro. Saiu como Jesus mudou o nome de Paulo. Era Saulo e Jesus mudou o nome para Paulo. Então a gente crê que tem uma visão profética. Pedro encontrou-se com Jesus algumas vezes antes de se tornar um dos seus discípulos. A gente crê, porque André, o irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E João Batista era a voz no meio do deserto, que apontava para o Salvador, para Jesus. Então a gente vai ver na palavra que André, ele vai ouvir de João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus, e André vai até o seu irmão e vai levar Pedro até Jesus, que vai ser esse encontro, onde Pedro vai conhecer Jesus. Lá em João 1:40 e 41 vai nos narrar isso. E nesse momento, nessa ocasião, Jesus vai chamar Pedro para ser pescador de homens. No primeiro vídeo do canal a gente falou dessa passagem.
Mateus 4, 18 ao 22 e Marcos 1, 16 ao 20. Pedro, um pescador experiente, que já tinha passado toda a noite pescando, mas não tinha pescado nada, e aí vai ser esse momento da pesca maravilhosa. Lucas 5:5 vai nos narrar isso. E durante o ministério de Jesus terreno aqui nessa terra, que foi durante 3 anos, né, os 12 discípulos caminharam ao lado do mestre e tiveram esse tempo de experiência, de serem enviados, né, mas eles tinham Jesus ali durante esses 3 anos para entenderem qual era a mensagem do reino de Deus, as boas novas de Jesus. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que Pedro e todos os apóstolos tiveram essa conversão plenamente genuína. Porque eles entenderam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, o prometido, o cumprimento das profecias. Profecia de Isaías, as profecias antigas, passadas. E Pedro exercia liderança sobre os outros discípulos. Se você perceber, todas as vezes que os evangelhos vão narrar os discípulos, o primeiro vai ser Pedro. Ou seja, Pedro exercia liderança porque ele falava mais, fazia perguntas a Jesus e tomava iniciativa das coisas. Muitas das vezes Pedro ele é chamado de impulsivo. Ele tinha esse temperamento forte e impulsivo. Às vezes ele não pensava para poder falar, para poder fazer as coisas. Ele agia na impulsividade, naquilo que ele achava. Era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo. Pedro era um homem inconstante e frontal em vários momentos. Nós vamos ver aqui. Pedro viu a glória de Jesus na transfiguração, mas logo depois, assombrado, com medo, diz coisas sem sentido. Nega ter os seus pés lavados por Cristo, mas logo depois já quer que Jesus lave as mãos e a cabeça. Andou sobre as águas, mas depois começou a afundar. Confessa saber que Jesus é o Cristo, mas logo depois tenta dissuadi-lo da cruz. Impulsivo, prometeu seguir e dar sua vida por Jesus. Logo depois segue Jesus de longe, só de longe por ter medo de receber as mesmas sentenças. Promete nunca abandonar Jesus, mas nega, não conheço este homem. Perante uma fogueira nega Jesus, noutra fogueira confessa amar Jesus. Ou seja, Pedro ele ia e voltava. Como a onda do mar, Pedro ia e voltava. Ele tinha essa inconstância. Teve momentos baixos, mas ele também teve momentos altos. Logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro vai ministrar para as pessoas e mais de 3.000 almas vão ser salvas. Pedro, com os outros discípulos, deixou tudo para seguir Jesus. Esse é o mais importante. Marcos 10, 28. Confessou, tu és o Cristo. Foi um dos escolhidos para ver a glória de Jesus transfigurado. Encontrou dinheiro na boca do peixe. Um único discípulo que andou sobre as águas. Disse, para quem iremos, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Chorou amargamente reconhecendo o seu erro. Confessou amar Jesus por 3 vezes. Então, olha para você ver como que Pedro ele teve os momentos altos e os momentos baixos. Aqui a gente vê que Jesus ele não chamou um super-homem para poder andar com ele, mas sim um pecador como eu e você, né? E Jesus ele entregou a igreja na mão dos discípulos e Pedro teve um papel importante na igreja primitiva. Depois dos discípulos receberem a promessa do Espírito Santo, Pedro foi fortalecido e pregou o evangelho de Cristo com poder e ousadia. Atos 4:13. No outro dia, por ocasião da cura de um aleijado de nascença, Pedro e João aproveitam a oportunidade e anunciam o evangelho às pessoas no templo, né? E alguns eventos importantes no ministério de Pedro. Pedro e João anunciam o evangelho perante o sinédrio judeu, Atos 4, 12 e 13. Opera milagres, a sombra de Pedro vai curar as pessoas. Pedro e os apóstolos foram livres da prisão por um anjo. Primeira viagem missionária para Samaria com o apóstolo João, né? Com a perseguição aos cristãos, Pedro é preso por Herodes, ou seja, Pedro ali vai ter um papel importante na igreja, né? E a gente vê assim como Pedro foi usado nas mãos de Deus de maneira sobrenatural para cumprir a grande vocação. A morte do apóstolo Pedro ela não é narrada na Bíblia, né? Igual a morte do apóstolo Paulo, né? Que vai falar que ele vai ser morto à espada. A gente vai estar falando mais depois. Mas a história ela nos fala que Pedro ele morreu crucificado.
mas ele não aceitou morrer crucificado como o mestre dele. Então ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então olha como isso é tremendo. Pedro reconheceu a soberania de Jesus, que ele não era digno nem mesmo de morrer como Jesus, né? E com toda essa história de Pedro que nós aprendemos aqui hoje, que o Senhor Jesus ele nos revelou hoje, nós vemos a oportunidade que nós temos hoje de cumprir a grande vocação. Isso acende um fogo dentro do nosso coração. Né? Em nome de Jesus, que você possa ter sido ministrado com esse vídeo, que o fogo da missão, o fogo da grande vocação, essa vontade de cumprir a grande vocação do Mestre possa arder no seu coração, em nome de Jesus. Lembrando que o Just Like Jesus tem como propósito ser assim como Jesus. O Just Like Jesus espera em nome de Jesus que os vídeos tenham abençoado a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Comente, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas para que outras pessoas também venham ser assim como Jesus. A paz.